julgamento. Agora, na mensagem de demonologia, ele estava falando de Samuel quando ele estava no paraíso, lá antes do sangue, antes de os santos poderem ir para a sexta dimensão, esse lugar dos salvos. Eles ficavam em outro lugar porque o sangue de Jesus não tinha liberado acesso a esse lugar dos salvos, as almas justas. Então ele explica aqui o seguinte, olha, esta feiticeira de Endor, ela chamou o espírito de Samuel, e Saul falou com Samuel, agora, você deve estar se perguntando como que aquilo pode ser feito. Não pode ser feito hoje. Não, Senhor. Aquilo não acontece mais. Os santos não conseguem voltar para a terra mais. Porque o sangue dos touros e bodes estavam apenas esperando pelo tempo do cumprimento. Quando o homem morria naqueles dias, pregadores, me respaldem se vocês acham que está certo. Quando alguém morria, ele morria debaixo da expiação de um animal e sua alma ia para o paraíso. E lá ele ficava até o dia da redenção, o dia da primeira ressurreição, né? Quando Jesus passou lá e tirou eles de lá e colocou eles na sexta dimensão. Sua alma estava lá. Muito bem, a alma de Samuel estava lá, né? Olha só isso aqui. Está preparado? Olha o que ele vai explicar para nós. Agora, Cristo não podia retornar até que os 3 dias se cumprissem. Está falando da morte de Cristo, Jesus. Porque seu espírito estava de trás de uma tela, como que uma grade assim, que ele não podia cruzar aquela grade. Porque era a palavra falada de Deus que ele tinha que ficar na sepultura por 3 dias e 3 noites. Agora, ele não podia retornar até que os 3 dias e noites se cumprissem. Então, quando os 3 dias e noites se cumpriram, seu espírito foi liberado. Ele foi direto à sua alma voltou, pegou o corpo e cumpriu o que ele disse. Eu tenho poder para dar minha vida, eu tenho poder para tomá-la novamente. Eu tenho poder. Agora, cada um de vocês tem poder da mesma forma, porque vós sois filhos e filhas de Deus e o próprio Espírito que está dentro de vós nesta manhã, o Espírito Santo que está em ti nesta manhã, o mesmo Espírito Santo te ressuscitará. Então você tem poder para te ressuscitar. Que coisa forte, hein? Só que é o seguinte, não é a coisa muito frouxa assim não. Vamos dar uma olhada. Quando você morre, tua alma vai para debaixo do altar de Deus. Bem na presença de Deus. Agora teu espírito vai a Deus, mas você não pode voltar. Lembre-se, na Bíblia disse o Espírito, as almas debaixo do altar clamando, quanto tempo? Quanto tempo? E eles não podiam retornar até que as Escrituras se cumprissem. E como Cristo, que não podia retornar até que as Escrituras se cumprissem. Então, depois que tudo foi feito, que acabou todo o sofrimento e assim por diante, então, naquele dia, você saberá exatamente onde você está sepultado. Seu espírito será liberado de Deus e virá para a alma. O profeta está dizendo, não é assim. O santo não pode, não consegue voltar para cá, tem que se cumprir a Escritura. Isso aqui está conectado com Apocalipse 5, não é? Mas tudo bem. Apocalipse 5. Agora, olha o que o profeta diz aqui. Ó. Agora, indo para cá, para baixo, a próxima dimensão é das almas dos injustos que morreram sem conhecer a Deus. A segunda esfera são demônios e a terceira, na trindade, é o inferno. Almas injustas, demônios e inferno. A trindade de Satanás, né? Um deles foi tomado no terceiro céu, Paulo, né? A primeira, para cima, é o Espírito também, o Espírito Santo. O segundo, os anjos. O terceiro, o próprio Deus. Agora, esses mortais nesta dimensão aqui são influenciados ou daqui de baixo ou de lá de cima. Agora, o que aconteceu com a mulher? Ela adentrou nessa dimensão aqui, como a feiticeira de Endor fez. Ela chamou o espírito de Samuel. Agora a Bíblia, eu sei e você sabe, muitas pessoas querem discutir isto e dizem que era alguém imitando Samuel. Mas a Bíblia diz que era Samuel. E eu creio que era Samuel porque Deus disse que era em sua Bíblia. Não era um demônio imitando Samuel não, viu? Porque tem gente que pensa assim. Eu lembro de escutar na mensagem alguns pregadores falando, não nesse caso. Dizendo assim que quando lá o médium lá fala, que eles fazem aquela... esqueci como que chama o termo lá, dos médiums, que aquilo ali é um demônio que imita a pessoa. Não. Não é demônio, não. É a pessoa que está ali mesmo falando. Mas o santo não é. Se for um santo de Deus, ele não vem. Ele está debaixo do sangue.
Mas todos aqueles que não estão debaixo do sangue, assim como Samuel não estava, eles conseguem chamar de volta. Então toma cuidado. Se você está falando com algum morto aí, é porque ele não está debaixo do sangue. Não é? Agora, o que aconteceu com a mulher, está falando da senhora Piper, né? Famosíssima médium, autêntica, genuína médium. Agora o que aconteceu com a mulher, ela adentrou nessa dimensão aqui, como a feiticeira de Endor fez. Ela chamou o espírito de Samuel. Agora a Bíblia diz, eu sei, você sabe, muitas pessoas discutem isso e dizem que era alguém imitando Samuel, mas a Bíblia disse que era Samuel. E eu creio que era Samuel porque Deus disse que era em sua Bíblia. E realmente, é só ler a Bíblia. Olha aí, ó. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Leia aí o 1 Samuel 28, todo o capítulo, vale a pena. Como a feiticeira chamou, aquela médium. A Bíblia diz feiticeira, mas hoje tem outro termo para isso, não é? Mas é a mesma coisa. Uma médium, o que ela é? Ela chama os mortos de volta, com poderes, pela unção, né, de espíritos, com forças da escuridade. Ela chama esses espíritos de volta e o profeta diz, não está imitando não, é eles mesmos. Não, é incrível como muitas pessoas que deveriam conhecer a Deus ainda não conhecem dessas coisas. Não estou criticando, mas eu sei que existe muita incredulidade a respeito do mundo sobrenatural, não é? Muita incredulidade. Vamos ver aqui se eu deixei mais alguma coisa aqui. Tem mais uma aqui boa. Eu penso que a quinta dimensão é para onde o pecador morre, onde ele vai. Agora, eu penso que quando o pecador morre, ele vai para esta quinta dimensão. Ele disse quarta, mas é quinta, né? A primeira coisa, ele não pode ir na presença de Deus porque ele é um pecador e seu tempo se esgotou na terra. Se eu pudesse tipificar a vocês, é como tentar dormir e você ficar você não conseguir dormir. Você está num pesadelo. Coisas medonhas, você fica gritando, você fica todo... Este é o estado dos ímpios mortos. Este é o estado dos ímpios mortos. Ele não consegue ir na presença de Deus porque ele é um pecador. Ele não consegue ir na presença de Deus porque ele é um pecador. E ele não consegue retornar na terra porque seu tempo se esgotou. Ele fica preso, quer dizer, não consegue viver na terra, né? Ele aparece aqui, mas ele não consegue ficar aqui. Ele fica preso entre duas coisas na quinta dimensão. Ele tem uma alma, ele não consegue se despertar porque seu tempo se esgotou na terra. Então lá fica ele num pesadelo de tormento. Pense nisso agora antes de entrar nisso, viu? Um pesadelo, grita. Muitos de nós já tivemos pesadelos, é simplesmente porque nos é dito que é por causa que duas consciências estão se passando, a subconsciência e a primeira consciência, e se prende no meio, quando as duas estão passando uma pela outra, né? A subconsciência com a consciência, se prende no meio. Este é o pesadelo, e quando o pecador morre, ele está preso com sua alma entre a terra e o inferno num pesadelo. Olha que coisa pesada. Quando o pecador morre, ele está preso com sua alma entre a terra e o inferno num pesadelo. Lá fica ele. Que coisa, hein? Realmente os médiuns, eles fazem a psicografia, né? Psicografar, exatamente isso. Que os espíritos desses mortos, irmão, profeta que diz, está lá na demonologia, não é falso não, é verdadeiro, é eles mesmos que vêm. Diz, mas os santos de Deus não. Samuel veio porque ele não estava debaixo do sangue de Cristo. Então ele podia ser chamado de volta. Ela conseguia fazer isso lá naquele paraíso. Mas depois que os santos cruzaram a fronteira do sangue de Jesus, não existe médium neste mundo que possa fazê-los voltar. Ele disse, olha, nem Jesus conseguia voltar aqui, o profeta disse, nem ele conseguia, até que se cumprisse a Escritura. Aí ele pôde voltar. A ressurreição, irmão, Deus determinou qual é o dia da ressurreição. Enquanto isso não acontecer, não existe ressurreição isolada. Não é? Segundo o que o profeta está dizendo para nós. Segundo o que o profeta está dizendo para nós, não é? Vamos lá então.